Olá, meus amigos e amigas, dando continuidade ao conteúdo dos nossos estudos, vamos agora ver como que funciona a regra do arredondamento. O arredondamento nada mais é do que reduzir a quantidade de casas decimais que eventualmente um número possa ter, ou até mesmo eliminar todas as casas decimais, deixando apenas a parte inteira do número. Vamos ver como isso acontece. Se eu tenho o seguinte número, esse número ele possui a parte inteira, que é 10, e a parte decimal, tendo 5 casas decimais. E é necessário que ele seja reduzido para que tenha apenas 3 casas decimais, por exemplo. Dessa forma, eu conto as 3 casas decimais e analiso o valor numérico da quarta casa decimal. Se esse número ele for igual a 5 ou maior que 5, eu utilizo as 3 casas decimais que foi solicitada nesse exemplo, adicionando 1 a esse número, porque a quarta casa decimal é um número maior que 5. Número 9 vai ficar, portanto, arredondando para 3 casas decimais, 10,325, porque eu somei mais 1 ao terceiro dígito, devido ao quarto dígito ser um número maior que 5. Se fosse necessário reduzir esse mesmo número para que tivesse 2 casas decimais apenas, o procedimento é o mesmo. Eu separo as 2 casas decimais e analiso a próxima, que nesse caso é o número 4. E o número 4 ele é menor que 5. Portanto, sendo menor que 5, eu considero apenas as 2 casas decimais, só que não vai ser adicionado 1 a esse número. Teremos, portanto, o arredondamento como 10,24, as 2 casas decimais solicitadas, desconsiderando o restante das casas decimais. Mas e se fosse um valor financeiro? Nesse caso, nós aplicaríamos a regra matemática do mesmo jeito. Supondo que realizamos um cálculo de juros, que é o próximo assunto que nós vamos tratar, e nesse cálculo resultou num valor financeiro com mais de 2 casas decimais, R$ 254, por exemplo. Sabemos que a nossa moeda ela utiliza apenas 2 casas decimais. Não devemos representar um valor financeiro dessa forma. Nesse caso, aplicamos a regra do arredondamento. Eu tenho aqui a parte inteira do valor, 254, e as 2 casas decimais. Aqui nós temos 32, as 2 casas decimais, e analisamos a terceira. O número 4, por ser menor que 5, nós vamos considerar apenas o valor referente às 2 casas decimais, desconsiderando o restante. Teremos, portanto, R$ 254,32. Indo para um outro exemplo, caso nós tivéssemos aqui, no lugar desse 4, o número 5, aí já teríamos as 2 casas decimais, um outro número. 254 é a parte inteira do valor e os 32 centavos, as 2 casas decimais. Mas antes de nós arredondarmos, nós temos que ver a terceira casa decimal, é o número 5. A regra diz, se a casa decimal analisada for o número 5 ou um outro número maior que 5, ou seja, 6, 7, 8 ou 9, nós temos que somar 1 ao valor formado nas 2 casas decimais. Portanto, nessa situação, eu tenho 32 centavos, a terceira casa é um número 5, eu somo 1 de 32, vai para 33 centavos, e eu desconsidero o restante das casas decimais, tendo arredondado, portanto, o valor de R$ 254,33. Na sequência, nós vamos estudar juros simples e montante.
E na aplicação das fórmulas, nos exemplos que iremos tratar, o resultado final já terá a aplicação da regra do arredondamento. Importante lembrar que esse arredondamento ele deve ser aplicado somente no resultado final. Durante a realização dos cálculos, caso haja uma quantidade superior a 2 casas decimais, todas essas casas decimais devem ser consideradas. Quando chegarmos ao resultado final, aí é que nós iremos aplicar a regra do arredondamento. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos tratar agora a respeito de juros. Juros nada mais é do que o rendimento que recebemos quando realizamos alguma aplicação financeira ou então o valor que pagamos quando tomamos emprestado também algum valor financeiro. Temos aqui como exemplo, uma pessoa realiza um empréstimo de R$ 2.400 para serem pagos em 6 parcelas. Ao pagar a última parcela, essa pessoa somou os valores de todas as parcelas pagas e chegou ao valor de R$ 3.000. Portanto, esses R$ 600 pagos a mais correspondem aos juros. Vamos tratar agora a respeito de juros simples. Como definição, juros simples é a forma em que se determina o montante utilizando a taxa de juros, baseado no valor do capital aplicado ou tomado em empréstimo. Atualmente, no sistema financeiro, os juros simples eles são estudados apenas como nível de conhecimento, porque no mercado financeiro são utilizados os juros compostos por apresentarem um maior rendimento, tanto para quem aplica quanto para quem empresta. É um assunto que nós vamos ver posteriormente. Vamos analisar o seguinte exemplo. Determinar o montante de um capital no valor de R$ 1.000 tomado em empréstimo a uma taxa de 5% ao mês, no sistema de juros simples, para ser pago em 6 meses. Para ficar bem claro como se dá o processo de juros simples, passo a passo, foi elaborada essa tabela, mostrando aqui os 6 meses em que foram pagas as parcelas do valor retirado como empréstimo. Foi estipulado, então, os meses de janeiro até junho, totalizando 6 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e o capital emprestado. E a taxa de juros correspondente a 5% em cada mês. Em janeiro, portanto, foi paga a primeira parcela. Como foi emprestado R$ 1.000, temos que calcular os juros, que nada mais é do que multiplicar o valor emprestado pela taxa. A taxa foi de 5%. Esses 5% equivalem a 5 dividido por 100. Eu tenho que multiplicar pelo resultado dessa divisão. Portanto, 5 dividido por 100, 0,05. Multiplicando por 1.000, eu tenho os R$ 50. Como foi emprestado R$ 1.000, eu devo somar esses R$ 50 a esses R$ 1.000 tomado como empréstimo. No primeiro mês, portanto, acrescentando esse valor de juros, eu tenho R$ 1.050. Na prática, se eu tivesse pago no mês seguinte o valor emprestado, eu pagaria R$ 1.050. Mas, lembrando que foi determinado que o pagamento seria feito em 6 parcelas, em 6 meses. Já no mês de fevereiro, eu começo com um capital de R$ 1.050. E novamente eu realizo a multiplicação dos R$ 1.000 tomados como empréstimo vezes 0,05, que é a taxa já dividida por 100, 5%. 5 dividido por 100, que é igual aos R$ 50, que é o mesmo cálculo que nós fizemos no mês anterior. Pego esse valor de R$ 50 novamente e somo agora a 1.050, que já passou o mês de janeiro, agora entramos em fevereiro, 1.050, totalizando R$ 1.100 em fevereiro. Só reforçando, isso significa que se a pessoa levasse 2 meses para pagar esse empréstimo de R$ 1.000, ela pagaria 1.100, mas ela estipulou 6 meses. No mês de março, eu já começo com um capital de 1.100, que foi o do final do mês de fevereiro, já incluindo os valores dos juros.
E novamente eu realizo R$ 1.000, que multiplica 0,05, tenho novamente os R$ 50 e assim eu vou somando. 1.100 março, com mais os juros de R$ 50, 1.150. Em abril, eu somo R$ 50 mais os 1.150, 1.200. Em maio, os R$ 50 somados aos 1.200 de abril, 1.250. E em junho, que é o último mês, R$ 1.250, o valor do mês anterior, mês de maio, somados aos R$ 50, totalizando, portanto, R$ 1.300. Ou seja, tomando como empréstimo os R$ 1.000 e pagando em 6 parcelas, em 6 meses, a uma taxa de 5% ao mês, 0,05, no final de 6 meses eu terei pago R$ 1.300, sendo os R$ 1.000 tomados como empréstimo e R$ 300 equivalentes aos juros pagos. Naturalmente que essa tabela é uma tabela que vai apenas demonstrar como são realizados os cálculos para juros simples. Dei como exemplo 6 meses, mas se nós tivéssemos, por exemplo, um período maior para o pagamento do empréstimo, de 12 meses, 24 meses, 48 meses, ficaria inviável ser realizado um procedimento como esse, fazendo a tabela. Portanto, existe uma equação matemática para realizar o cálculo dos valores de juros simples. E essa fórmula ela é definida como juros igual a capital que multiplica a taxa que multiplica ao tempo em que se leva para realizar o pagamento ou para se retirar o investimento, onde a letra J corresponde a juros, a letra C sempre maiúscula equivalente ao capital, a letra I minúsculo taxa de juros, lembrando que na equação deve ser aplicado na forma decimal, ou seja, se eu tenho 5% de juros, eu já coloco lá 0,05. 5% significa dividir por 100. 10% equivalentes a 0,1 e assim por diante. E o tempo na mesma unidade de tempo da taxa de juros. Se a taxa de juros está ao mês, o tempo tem que estar em meses, sendo que se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Depois nós temos o montante. O montante é o valor total pago ao final da última parcela ou o valor total retirado também depois que se encerra o tempo de aplicação ou tempo de investimento. Temos aqui a fórmula para cálculo do montante. Montante é igual ao capital mais capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Analisando essa fórmula, nós percebemos aqui que capital que multiplica taxa que multiplica tempo equivale aos juros. Portanto, simplificando essa equação, nós temos o montante igual a capital mais juros, sendo que a letra M maiúscula representa montante. Vamos para um exemplo. Foram aplicados R$ 50.000 por um período de 10 anos a uma taxa de 15% ao ano. Sempre é colocado de forma abreviada, A ponto, abreviando ao ano. No sistema de juros simples, calcule quanto foi pago de juros e o montante após o término do período da aplicação. Nós temos, portanto, a fórmula: juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. De acordo com o enunciado, o capital equivale a R$ 50.000, que multiplica a taxa. Temos a taxa aqui, 15%. 15 dividido por 100 resulta em 0,15, que multiplica pelo período, pelo tempo, 10 anos. Importante lembrar que a taxa está a 15% ao ano e o tempo, o período, também está em anos. Realizando esse cálculo, 50.000 vezes 0,15 vezes 10, temos como juros o equivalente a R$ 75.000.
esse valor é apenas o valor dos juros. Temos, então, atendido a uma parte do enunciado. Agora é solicitado também o cálculo do montante. Então, vamos para a fórmula para calcular o montante. Montante é igual a capital mais juros. Temos, portanto, montante igual a R$50.000, que é o capital, mais os juros que foram calculados de R$75.000. Realizando essa soma, temos, portanto, um montante de R$125.000. Isso significa que, ao serem aplicados R$50.000 por um período de 10 anos, ele vai dar um rendimento de R$75.000. Esses são os juros. Se a pessoa resolve retirar todo o dinheiro ao final desses 10 anos, ela vai retirar, portanto, R$125.000. Os 50.000 aplicados 10 anos atrás, somados aos 75.000 de rendimento depois desses 10 anos. Vamos para um segundo exemplo com o seguinte enunciado. Foram aplicados R$ 83.650 por um período de 60 meses, a uma taxa de 0,17% ao mês, AM, abreviado, no sistema de juros simples. Calcule quanto foi o montante após o término do período da aplicação. Importante observar que foi solicitado apenas o montante, não foi solicitado o cálculo de juros. Mas, para determinar o montante, nós temos que saber quanto foi o valor dos juros. Então, automaticamente, nós temos que realizar esse cálculo utilizando a fórmula dos juros. Lembrando, para se determinar os juros, vai ser igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Nesse caso, temos juros igual a R$ 83.650, que multiplica a taxa, lembrando que 0,17% resulta em 0,0017, que multiplica por 60 meses, taxa de juros ao mês, e o período de tempo em meses. Realizando essa multiplicação, nós temos R$ 8.532,30 de juros. Montante vai ser igual ao capital mais os juros. Montante igual a R$ 83.650 mais o valor dos juros, R$ 8.532,30. Teremos como montante, portanto, R$ 92.182,30. Vamos a mais um exemplo. Foram aplicados R$ 83.650 por um período de 60 meses a uma taxa de 2,84% ao mês, no sistema de juros simples. Calcule quanto foi o montante após o término do período da aplicação. Já observamos aqui que a taxa está ao mês e o período também está em meses. Perfeito. Aplicando a fórmula para determinar os juros, nós temos juros igual a R$ 83.650, que multiplica 0,0284, que é a taxa já dividida por 100, que multiplica o período de tempo, 60 meses. Juros, portanto, equivalem a R$ 142.539,60. Esse é o valor dos juros. O montante nós vamos somar o capital, 83.650, mais o valor dos juros, que é a operação matemática que nós temos aqui, resultando, portanto, em R$ 226.189,60. Esse será o montante. Só reforçando, a pessoa ela aplicou esse valor de R$ 83.650 e depois de 60 meses a uma taxa de 2,84% ao mês no sistema de juros simples, somente em juros o rendimento será de R$ 142.539,60
E o montante, ou seja, ela retirando o capital aplicado somado aos juros, ela irá retirar R$ 226.189,60. Agradeço a oportunidade e espero não ter deixado dúvidas. Obrigado.